Oi, sou o Greedy. Confira meu novo podcast de crimes reais no link nos comentários e na descrição. Obrigado, tchau. O caso ocorre nos Estados Unidos da América em 2024. Numa noite de dezembro, diversas comunidades de Illinois foram devastadas por um homem motivado por um evento de anos atrás. Esta é a história de um terrível ataque que destruiu uma família e terminou em uma tentativa de tirar a vida de um streamer político. Mahomet é uma pequena vila em Illinois. Nesta área pacífica, a família Mason era bem conhecida e amada. Janice Mason, de 61 anos, morava no bairro há anos e criou seus 2 filhos, Sarah, de 26, e Caleb, de 23 anos. Os vizinhos diziam que Janice era incrível, amada e respeitada. A área em que a família morava era conhecida por ser um tanto tranquila e sem grandes destaques. Era uma área comum onde não acontecia muita coisa. Mas na noite de 18 de dezembro de 2024, uma tragédia inimaginável atingiu aquela casa. Às 21h41, a polícia foi chamada à casa dos Mason após relatos de tiroteio. Os moradores locais ouviram a confusão. Aterrorizados, aguardaram as autoridades espiando pelas cortinas. Os oficiais chegaram rápido ao local. Eles foram até a casa e encontraram os 3 membros da família Mason. Todos foram baleados e achados gravemente feridos na garagem e entrada da casa. Sarah Mason foi declarada morta no local devido aos seus ferimentos, mas sua mãe Janice e seu irmão Caleb foram levados às pressas para o hospital. Embora, apesar do tratamento de emergência, ambos morreram pouco depois das 10 da noite daquele dia. Com a notícia se espalhando, amigos e vizinhos se juntaram perto da casa dos Mason, isolada com fita policial. Imediatamente, a polícia começou a tentar encontrar quem era o responsável. A princípio, eles presumiram que isso era algum tipo de invasão domiciliar que deu terrivelmente errado, um roubo armado que terminou em tragédia. Mas à medida que a polícia começou sua investigação, rapidamente ficou claro que este não era um ataque aleatório. O suspeito foi identificado quase imediatamente e, na verdade, já foi localizado pelas autoridades policiais dentro de horas após esses assassinatos. O homem responsável era John Lyons, um homem de 24 anos de Westchester, Illinois. John não era estranho para a família Mason. Logo surgiu que John tinha um rancor antigo contra Caleb. Eles foram colegas de quarto na faculdade em 2022, mas o relacionamento terminou em violência. Em junho daquele ano, John alegou que Caleb o espancou e estrangulou brutalmente durante uma discussão, deixando John inconsciente. Nenhuma acusação criminal foi feita contra Caleb após a briga, o que deixou John furioso. Sentindo-se negado de justiça, John tomou as coisas em suas próprias mãos e entrou com um processo civil contra Caleb por agressão e bateria, buscando $50 mil em danos. No entanto, a batalha legal apenas se arrastou e se arrastou. Os pais de John disseram mais tarde à polícia que em 2022 seu filho ficou deprimido e retraído após o ataque. Eles ficaram preocupados com o bem-estar dele e então ele eventualmente voltou a morar com seus pais, mas ele lutou para manter sua vida em ordem, ficando cada vez mais irritado. No fim de 2024, os problemas de John aumentavam. Ele havia recentemente deixado seu emprego e também estava enfrentando uma acusação criminal não relacionada por um atropelamento e fuga no qual ele estava envolvido. Na verdade, John estava programado para comparecer ao tribunal na manhã seguinte do dia 19 de dezembro de 2024 em relação a este caso de atropelamento e fuga. Amigos e familiares perceberam a piora de John. Seu pai chegou a monitorar o paradeiro do filho no dia dos assassinatos. Em 18 de dezembro, John mentiu aos pais sobre seu destino e eles descobriram que ele foi para o centro de Illinois, onde vivia a família Mason. Alarmados, os pais de John chamaram a polícia ao perceber que ele não voltava para casa como prometido, mas já era tarde demais.
John já havia matado Caleb junto com sua mãe e sua irmã. John havia chegado naquela cidade na tarde do dia 18 de dezembro com a intenção de encontrar Caleb. Segundo a polícia, John foi à casa dos Mason 5 horas antes dos assassinatos. No fim da tarde, ele bateu na porta. Um colega de quarto masculino estava hospedado com a família naquele momento e ele atendeu a porta. John se apresentou apenas como Jack e ele perguntou quando Caleb estaria em casa. O colega de quarto disse a John que Caleb só voltaria em algumas horas. John saiu, pelo menos por enquanto, mas ele não foi longe. Ele ficou na área, esperando. O colega de quarto achou isso suspeito. Caleb realmente não estava em casa. Ele estava trabalhando, mas logo voltaria para casa. O colega de quarto achou o comportamento de John tão estranho que mais tarde mandou uma mensagem para a irmã de Caleb, Sarah, informando-a sobre o encontro estranho com esse visitante misterioso. Naquele momento, Sarah e sua mãe Janice também não estavam em casa. No início da noite, Sarah voltava para casa. Quando ela voltou, encontrou John vagando por perto. John se aproximou de Sarah procurando pelo irmão dela, mas ela explicou a ele que Caleb não estaria em casa por mais algumas horas. John se afastou, mas não deixou o bairro. Ele estacionou seu carro mais adiante na rua e esperou em silêncio, observando a casa para qualquer sinal de Caleb. Por volta de 9h10 da noite, Janice voltou para casa. O colega de quarto disse depois que Janice ficou muito perturbada com a presença de John naquele dia. Ela disse ao colega de quarto que a família discordava de John devido ao processo pendente. E então, Sarah fez uma postagem arrepiante nas redes sociais às 9h22 da noite. Ela escreveu sobre o homem fora de sua casa. Ela escreveu tentando não ser uma mulher branca, suburbana, assustada, sobre o cara esperando do lado de fora da minha casa. Ele foi embora, mas provavelmente voltará. Menos de 20 minutos após o post de Sarah, os piores temores da família se confirmaram. Às 9h30, Caleb estava em casa. 10 minutos depois, às 9h40 da noite, tiros ecoaram na entrada da garagem. O colega de quarto estava no porão quando ouviu os tiros acima. Ele correu para o andar de cima e se deparou com uma visão horrível. Janice, Sarah e Caleb estavam caídos, feridos por tiros e sangrando perto da casa. Quando a polícia chegou, John já havia fugido. Investigadores identificaram John rapidamente como o principal suspeito. O colega de quarto ajudou, dizendo à polícia que a família teve medo dele ao passar pela casa mais cedo. A polícia alertou outras agências de aplicação da lei para ficarem atentas. Um louco armado estava à solta. Não demoraria muito. Apenas 2 horas depois, John apareceria em outro bairro suburbano de Chicago. Ele havia voltado suas atenções para um homem chamado Nick Fuentes. Por volta das 23h30 daquele dia, o carro de John parou em um subúrbio residencial de Chicago. Ele havia dirigido aproximadamente 150 milhas ao norte do local do triplo homicídio. Aqui neste subúrbio morava Nicholas Fuentes, um comentarista político e streamer online de 26 anos. O endereço de Nick acabara de ser vazado nas redes sociais após uma postagem controversa que ele fez. Parece que John sabia exatamente quem ele estava procurando. Talvez você esteja se perguntando, quem é Nick Fuentes? Nick é uma figura notória na política online, banido na maioria das plataformas. No fim de 2022, ele ganhou manchetes ao participar de um jantar privado com Trump e Kanye West. Poucas semanas antes de John ir à sua casa, Nick tuitou, após a eleição de 2024, "Seu corpo, minha escolha, para sempre." Este tweet irritou muitas pessoas e, em resposta, divulgaram seu endereço residencial online. A partir deste ponto, Nick sofreu assédio em sua porta, incluindo um incidente em que foi acusado de usar spray de pimenta em uma mulher de 57 anos que veio à sua casa para confrontá-lo. Centenas foram à casa de Nick para assediá-lo,
mas a situação acabou se acalmando. Ele disse que na maioria das vezes era inofensivo, só jogavam ovos na porta e tocavam a campainha. Mas quando John apareceu, as coisas foram muito diferentes. Quando John chegou, Nick fazia uma transmissão ao vivo e a campainha tocou de repente. Imagens de segurança divulgadas pela polícia e por Nick mostram John na varanda de Nick por volta de 11h30 da noite. Ele usava capacete branco de moto e roupas escuras. Em uma mão, ele segurava uma pistola e na outra estava uma besta de recarga automática. As imagens mostram John tentando abrir a porta e batendo nela. Ele gritou, "Yo, Nick!", enquanto tentava entrar pela parte de trás e da frente da propriedade. Nick ouviu a confusão. Ele presumiu que eram mais pessoas para incomodá-lo, mas estava errado. Enquanto está transmitindo ao vivo, Nick pega seu telefone. Ele abre o aplicativo da câmera de segurança e dá uma olhada, apenas para ver o que está acontecendo lá fora. Nesse momento, ele viu John parado com uma arma. Nick encerrou a transmissão ao vivo sem explicar aos espectadores o que ocorria. O produtor falou com Nick e pediu que não se preocupasse. Ele chamou a polícia, que já estava do lado de fora lidando com o caso. Ao receber a chamada, várias viaturas correram para o local. Os oficiais que responderam viram John imediatamente na casa de Nick. Ao ver a polícia, John correu antes que o prendessem. Então, uma perseguição a pé se seguiu pelas ruas. John ainda usava o capacete de motocicleta enquanto corria por quintais e becos. Enquanto corria, ele lançou a mochila entre casas. Depois, os investigadores acharam a mochila, que tinha sua besta e líquidos inflamáveis. A bolsa sugeriu que John veio preparado para um ataque prolongado e violento, possivelmente até planejando um incêndio ou uma explosão. Depois, John invadiu uma casa no quarteirão ao lado, buscando um esconderijo ou talvez até mesmo pegar um refém. A casa em que ele entrou pertencia a um homem chamado Scott. Ao ouvir sua casa sendo invadida, Scott correu para o andar de baixo para ver o que estava acontecendo. Quando Scott chegou ao pé da escada, ele deu de cara com John. John estava parado no corredor dele com uma arma na mão. Naquele instante, John levantou a arma. Ele atirou em Scott, mas felizmente a bala errou. Scott também tinha 2 cachorros. Os 2 cachorros de Scott tentaram bravamente defender seu dono e avançaram em direção a John. Mas John disparou 2 tiros, matando ambos os cachorros, chamados Bear e Missy. Scott correu para o andar de cima e se trancou lá. Enquanto isso, John voltou correndo para a rua. A essa altura, a polícia já havia criado um perímetro. John saiu da casa para um quintal e beco onde a polícia tentou encurralá-lo. Eles exigiram que ele se rendesse imediatamente, mas John se recusou a ouvir. Em vez disso, ele levantou sua pistola e abriu fogo contra a polícia. Uma bala conseguiu estilhaçar a janela de um carro da polícia, quase atingindo um oficial. A polícia não teve escolha senão revidar. Nick depois lembraria de ouvir tiros no bairro. Em segundos, John foi baleado pela polícia. Ele caiu no chão. Um tiro fatal na cabeça encerrou a fúria. Após John ser baleado, os paramédicos foram chamados, mas nada pôde ser feito. Ele foi declarado morto pouco depois. Milagrosamente, nenhum policial ficou ferido no tiroteio final. Mas em questão de algumas horas, John matou 3 pessoas, tentou matar outra e atirou em 2 queridos animais de estimação da família. A notícia do assassino se espalhou rapidamente. Nick contou o ocorrido em suas redes sociais e a história viralizou por sua fama online. Muitas pessoas sabiam que Nick quase foi morto, mas infelizmente as pessoas não conheciam a história completa e parece que muitas pessoas ainda não conhecem. Mas isso fez todos se perguntarem por quê? O que pode levar alguém a atos de violência tão hediondos? Os investigadores logo souberam da relação de John com Caleb.
retiraram documentos judiciais que comprovavam o processo pendente contra ele, reforçando o motivo. Foi um ato direcionado de vingança e não um crime aleatório. No final, os investigadores determinaram que John agiu sozinho, movido por um rancor pessoal. Mas ainda havia a questão: por que ele tentou matar o Nick? Por que alguém com uma vingança pessoal contra um antigo colega de quarto, de repente iria tentar matar alguém tão aleatório? Os pais de John teriam ficado tão perplexos quanto todos ao saber da tentativa do filho de confrontar Nick. Os registros policiais não indicam por que ele mirou em Nick, apenas que o apartamento virou alvo de críticos após ter a localização exposta online. Alguns especularam que matar Nick teria deixado John infame. Talvez, em seu estado deprimido e delirante, ele quisesse sair em grande estilo. Por isso, escolheu uma das figuras mais polarizadoras da política americana. Segundo os investigadores, não havia, nem há, conexão pessoal conhecida entre os dois homens e, ainda mais estranho, John não tinha associação pública com movimentos políticos. Porém, os investigadores descobriram que John comprou legalmente a pistola de 9mm usada nos crimes. Isso mostra que o ataque foi parcialmente premeditado. Ele se armou antes. Os pais dele disseram à polícia que não sabiam que ele tinha uma arma. Eles perceberam que ele agia secretamente naquele dia, mas nada os preparou para o que viria. Na verdade, apenas minutos antes de John chegar à casa de Nick, ele havia enviado uma mensagem para seus pais dizendo: "Estarei em casa em breve." Foi por volta de 11h25 da noite. Quando pararam de ter notícias dele, os pais, preocupados de John, realmente o denunciaram como desaparecido à polícia, talvez esperando intervir antes que algo ruim acontecesse. Mas nesse ponto, ele já estava morto e era um assassino em massa. A polícia e outros especularam que John queria matar ainda mais pessoas naquela noite. Os aceleradores de líquido inflamável em sua bolsa sugeriam que ele planejava algo muito maior. Além disso, a besta era uma arma silenciosa para evitar barulho. Talvez ele quisesse matar Nick em silêncio, e depois outros, mas, felizmente, nunca teve oportunidade de prosseguir. Os investigadores acham que ele pode ter tocado a campainha de Nick, não atirado, para confrontá-lo pessoalmente ou até fazê-lo refém. Embora esses sejam apenas detalhes especulativos, eles pintam um retrato de um homem que realmente embarcou em um caminho de violência extrema. Após o ataque, Nick agradeceu a Deus e à polícia por sobreviver. Ele postou o vídeo de vigilância de John no alpendre e escreveu: "Um assassino armado tentou tirar minha vida. Em minha casa foi recentemente exposta nesta plataforma. Sou grato a Deus por ainda estar vivo hoje. Apesar de doloroso, poderia ter sido muito pior." Doxing não é brincadeira. Após o ataque, Nick se mudou da área. Ele disse que estava disposto a desenraizar sua vida e se mudar. Segundo ele, seria irresponsável esperar de seus vizinhos com famílias jovens para compartilhar esse fardo. Enquanto isso, moradores próximos de Nick demonstraram alívio, que nenhum espectador foi morto no tiroteio. Muitos só conheceram Nick após esse incidente. Após o ataque, muitos lamentaram as mortes da família Mason. Sarah Mason, de 26 anos, tinha amigos próximos que ficaram devastados com sua morte. Eles a descreveram como espirituosa, inteligente e carinhosa. O melhor amigo de Caleb do ensino médio, Bryson, lembrou-se dele como alguém que sempre estava lá para você. Eles continuaram próximos após a formatura e se encontraram para um café semanas antes da tragédia. Ele disse mais tarde em uma entrevista: "Eu não sei como processar isso. Era para crescermos juntos e agora ele se foi, assim de repente." Um memorial foi realizado para a família, com muitos moradores se reunindo para lamentar e mostrar apoio. Os vizinhos descreveram a perda dos pedreiros como devastadora e insondável. Vários vizinhos citaram a bondade de Janice ao longo dos anos,
destacando sua atuação na igreja local e em eventos comunitários. A família de John ficou em choque e triste ao mesmo tempo. Seus pais, que tentaram mantê-lo longe de problemas, agora encaravam que o filho havia se tornado um assassino em massa. Agradeceram aos oficiais que intervieram. Não havia como justificar o que John fez. Como John morreu, não haverá julgamento. No âmbito jurídico, o caso está encerrado. Para quem conhecia as vítimas, permanecem dúvidas sobre como uma discussão na faculdade resultou em triplo homicídio. Alguns citaram a saúde mental, depressão e comportamento errático de John. Eles ficam se perguntando se mais intervenção e apoio após a briga de 2022 poderiam ter evitado que isso acontecesse. Nunca saberemos por que John fez isso. Todas as respostas se foram com ele. Obrigado.